Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Então, irmãos, retornando aqui ao nosso estudo, ainda nesse dia de hoje, 7 de agosto de 2025. Vamos continuar agora na leitura de Colossenses. Nós estamos aqui
continuando sobre a guerra contra os santos, a cura da chaga mortal que foi feita no homem desde o Éden e a restauração dos exércitos de Deus, que é toda a criação do Senhor entre homens e todos os seres criados que devem ser restaurados ao estado antes da queda do homem. O nosso Pai, o nosso Criador, aprove a Ele dar primazia ao seu Filho Yeshua em todas as coisas, para que através dele tudo fosse restaurado. Nele foram criadas todas as coisas e nele serão restauradas todas as coisas. E aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, irmãos, aqui em Colossenses 1, mostra a primazia do Filho em todas as coisas e que nele foram criadas todas as coisas no princípio, para através também dele todas as coisas serem restauradas. Assim o Senhor preparou desde a fundação do mundo que o Senhor Jesus fosse um cordeiro para restaurar o homem, que o Senhor já previa pela sua presciência que o homem com o livre-arbítrio escolheria o erro, escolheria desobedecer, escolheria transgredir a voz do seu pai, transgredir a voz do pai, e isso é a transgressão da lei que nos afasta da nossa comunhão com o Pai. E através do sacrifício do seu Filho, Yeshua, o Pai garantiu a nossa reconciliação com Ele, bem como a restauração de todas as coisas que foram atingidas pelo pecado de Adão e Eva no princípio. Porque todos os seres que foram atingidos desde o princípio na rebelião dos anjos, na terça parte, quando eles se rebelaram, e depois passou essa rebelião aos homens na terra, o Senhor Jesus é aquele que pode restaurar todas essas coisas que foram perdidas e foram afetadas pela rebelião do pecado.
E aqui diz assim: no qual ele nos libertou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a excelência da pessoa e da obra do Cristo, aqui em Colossenses, capítulo 1, no versículo 13. Ele é que nos liberta do império de trevas, ele nos transporta para o reino da luz, porque Cristo é o reino da luz, é filho do nosso Pai e faz parte do reino da luz. Ele é o filho do seu amor. Ele é o primeiro filho do nosso Pai, o primogênito da criação, que permaneceu obediente ao Pai, enquanto que anjos rebaixados por causa da rebelião lá no princípio, foram todos subjugados à excomunhão, foram excluídos da assembleia dos anjos, dos primeiros criados pelo Pai. O Senhor Jesus, por outro lado, desde o princípio, ele sempre esteve com o Pai dele, sempre esteve com o nosso Pai, como ele falou, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele sempre esteve no princípio com o Pai, desde o início, e ele nunca se rebelou, como é dito sobre Satanás, que nunca se firmou na verdade, e quando fala o que é mentira, fala do que lhe é próprio, e ele nunca quis ficar firme na verdade, na luz. Ele escolheu, com livre-arbítrio dado por Deus aos anjos e também aos homens, ele escolheu se rebelar. Mas o Senhor Jesus veio nos transportar do reino de trevas, que a criação se tornou desde o princípio, quando houve a rebelião de anjos e homens, para o reino dele, o reino do amor, o reino da luz, o reino da paz. A restauração de todas as coisas é através dele. E aqui diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Todas as 7 festas são cumpridas no Cristo. Ele também é a festa das semanas, a festa das primícias, é primeiro a ressuscitar dentre os mortos, como aquele que se fez maldito num corpo de carne, para nos ressuscitar. Através da ressurreição do seu próprio corpo, ele garantiu a ressurreição dos primeiros e dos últimos, que participarem das 2 ressurreições no milênio. No início do milênio e no fim do milênio haverão ressurreições. Quando vier o arrebatamento, é a primeira ressurreição e o início do milênio. Quando vier, então, a segunda ressurreição, é o fim do milênio. E então, o 8º dia, o tempo eterno, para todo o exército do Senhor que foi afetado nessa guerra, que dura 7 tempos. E o Senhor é o que pode nos transportar de um reino para o outro, do reino das trevas para o reino de luz. E essa guerra de reinos, ela se encerra no final do milênio. Mas o Senhor Jesus nos prometeu nos transportar de um reino para o outro, desde que nós possamos ser voltados ao nosso Pai, através do seu Filho, pelo sangue da cruz. Nós temos a nossa redenção garantida, a expiação dos nossos pecados, porque no seu corpo, sem pecado, ele se fez maldito para nós, mas ele deixou a sua palavra, o pão vivo que desceu do céu, é ele próprio que veio se dividir naquela cruz, se repartir em nosso favor e deixou a palavra da vida para nos restaurar a mente, o coração e assim as nossas ações serem refletidas conforme o Filho, para então sermos restaurados ao estado eterno na primeira, na segunda ressurreição. O Senhor Jesus veio fazer isso. E na festa das primícias, ele mesmo se ofereceu como primícia. Na terceira festa, ele se fez o cordeiro da Páscoa, ele se fez o pão sem pecado, ele é o próprio pão sem fermento, aquele que desceu e se fez maldito em nosso favor, mesmo sendo ele sem pecado, ele se fez maldição em nosso favor, cumpriu a festa dos pães ázimos, porque ele não tinha pecado, mas ele se fez como um corpo de pecado para tirar o nosso próprio pecado. E também na festa das primícias, que durava 7 semanas, e no dia 49, eles se preparavam para a festa do Pentecostes, e ele também garantiu
pelo seu sacrifício, o derramamento do Espírito, que representa o avivamento, a restauração, a iluminação das lâmpadas de Deus que estão na terra. Porque o espírito do homem é lâmpada de Deus, diz a Escritura, onde o Senhor revela, o nosso espírito se comunica com o nosso espírito, que somos de Deus. O que nos revela o Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo que o próprio Senhor Jesus veio oferecer a todos os homens, através de sua vinda. Ele disse: voltarei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará a todos vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto aos confins da terra. Então o Senhor Jesus deixou a festa das primícias 7 semanas, 7 vezes 7 semanas. E no dia 49, eles se preparavam para o dia 50, onde vinha a festa do Pentecostes. E o Senhor Jesus fez cumprir em si mesmo essa festa quando ele morreu na cruz. Ele expiou os nossos pecados. Ele se fez maldito em nosso favor. Ele cumpriu a Páscoa, ressuscitou nas primícias, foi até o Pai se ofertar em nosso favor. O Pai aceitou o sacrifício dele, o próprio trigo que caiu na terra, o grande trigo que caiu na terra e morreu para dar muito fruto. E ele ofereceu através do próprio corpo dele as primícias de toda a criação dos homens, as primícias de toda a humanidade, através do próprio corpo dele. Ele foi ao Pai e se ofereceu em nosso favor. Quando ele ressuscitou, ele não pôde ser tocado por conta de que ele ainda tinha que se apresentar ao Pai como primícia e em oferta em lugar dos pecadores, como os sacerdotes faziam quando existia o tabernáculo terreno. Mas Jesus veio cumprir a lei, cumprir as festas, todas em si mesmo, para garantir a nossa própria participação nas festas de Deus, para garantir a nossa própria participação no reino de Deus. E quando o Senhor Jesus, então, se levantou dos mortos, ele foi se oferecer como primícia. E quando ele desceu, quando ele apareceu aos servos dele, ele então se ofereceu como primícia ao Pai e ensinou aos homens a aguardar pelo Pentecoste, pelo Espírito Santo, na festa dos Pentecostes. Que o Pentecoste era o derramamento do Espírito prometido desde o princípio. O Senhor, desde o começo, quando o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, o Senhor então prometeu, desde o Éden, que enviaria o Filho dele, através de semente humana, para pisar a cabeça da serpente e desfazer toda a inimizade iniciada no Éden, toda a inimizade iniciada entre anjos e homens no princípio. Quando o Senhor Jesus viesse na plenitude dos tempos, ele encerraria esse ciclo de maldições, cumprindo em si mesmo a lei. E ele esteve por 40 dias anunciando, apregoando com voz de trombeta, anunciando que eles deviam ficar esperando o Pentecostes no dia 50, o enchimento do Espírito Santo, para então ser suas testemunhas nos céus e na terra. Por quê? Porque quando nós formos restaurados ao estado eterno, nós somos novo céu e nova terra. Quando nosso corpo for revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, seremos novamente restaurados às estrelas do céu, como no princípio da criação, como Adão e Eva eram seres da luz, seres criados para a eternidade, como são as estrelas e os luminares. Sempre existiram desde o princípio e eternamente. Nunca deixará de existir o sol, a lua, os luminares. E todas as estrelas do céu apontam para a geração dos homens, na fé de Abraão, como as estrelas do céu são as descendências de Abraão, com a mesma fé que Abraão teve. E como também as areias da praia do mar, apontando para o homem terreno, enquanto carne, enquanto ainda pecador na terra, mas também para o homem restaurado ao estado eterno como as estrelas do céu. O Senhor Jesus veio garantir através dele todas as coisas restauradas novamente nos céus e na terra. Ele é antes de tudo e a tudo sustenta pela sua própria palavra,
pois ele é a própria luz que o Senhor disse lá no princípio: haja luz. Quando o Pai disse haja luz no mundo, era o desejo do Pai, a manifestação, através do Gênesis, do desejo do Pai, que todas as nações fossem iluminadas pela sua luz, pelo seu primogênito da criação. O seu Filho, chamado a luz do mundo, o sol da justiça, como iluminação para todos os povos da terra. Quando o Senhor Deus disse haja luz, demonstra a sua intenção de iluminar todas as pessoas, todas as nações com a luz do Cristo, que é a sua própria luz manifestada pela pessoa do Filho, a sua própria luz manifestada na natureza do Filho para todas as gerações de homens. Mas as trevas vêm cobrindo a terra, desde o princípio, quando o pecado existiu, quando a transgressão existiu, criou-se então a inimizade no reino de Deus entre os anjos e entre os homens. E essa inspiração veio de anjos caídos, veio de anjos rebeldes. Mas o Senhor promete, através do seu Filho, restaurar todas as coisas. E aqui diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Então, quando o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós e foi restaurado após a sua morte, ele demonstrou entre nós a imagem do Deus invisível, que se fez visível e habitou entre os homens. Assim como é o desejo do Pai habitar entre os homens, quando todas as coisas forem restauradas e o homem então ser um tabernáculo junto com o Pai. E Deus está no meio do seu povo. Essa é a intenção do Pai desde o princípio, porque quando Ele nos criou lá no princípio, Ele tinha comunhão com os homens. Todos os dias o Senhor vinha comunicar com Adão e com Eva. E tudo que estava em harmonia com o Pai refletia em toda a criação pacífica. Havia paz, alegria, harmonia. Havia amor entre os seres criados. Havia amor entre Adão e Eva. Eles se multiplicariam na terra como semente bendita do Pai. Mas a partir do momento que eles pecaram, ouvindo o querubim, e até essa parte dos anjos que também influenciaram a humanidade posteriormente, a partir daquele único casal, as trevas cobriram a terra, porque o próprio homem veio do pó. E as trevas então cobriram a mente dos homens e a sua forma de agir e de pensar. E a corrupção, ela permeou tudo aquilo que faz parte da criação, foi permeado de trevas. E toda a substância foi corrompida. E entrou a morte para Adão, para Eva. Entrou a corrupção dos animais, a morte, a degradação do corpo, de tudo que existe, seja de animais, sejam árvores, sejam frutos. Tudo foi afetado por um só ato de rebelião. Entrou o pecado, e pelo pecado a morte a todos os homens. Mas o Cristo veio para nos resgatar da maldição iniciada no Éden. E Cristo cumpre em si mesmo a unificação de ambos os povos, tanto judeus quanto gentios, de volta para o Pai. E Ele é a primazia de todas as coisas. E a imagem do Deus invisível, como diz Colossenses 1, versículo 15. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, todas as hierarquias de anjos foram criadas pelo Pai e pelo Filho. Aqui está dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias. É isso que está dizendo aqui, que no próprio Cristo foram criados esses poderes invisíveis. Todos os seres de hierarquia abaixo do Cristo foram criados pelo Pai através também do seu Filho. Sejam tronos, sejam soberanias. Na própria atitude do Cristo, de ser obediente ao seu Pai desde o princípio,
Todas as hierarquias angélicas devem olhar para o Cristo, vendo que ele nunca se rebelou do seu Pai, ele nunca se rebelou à natureza da luz, a qual ele pertence. E todos esses seres criados entre anjos, soberanias, poderes e potestades, e também os homens, todos devem olhar para ele com reverência, com aquele que vem da luz, e tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diante dele se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra, de toda a hierarquia de anjos, dos céus e da terra. Tanto dos que estão no céu, tanto dos que foram derrubados, precipitados à terra, devem dobrar os seus joelhos diante dele, porque ele é o primeiro, ele é o princípio e ele é o último. E sem ele, nada do que foi feito pelo Pai teria sido feito, porque ele participou desde o princípio de tudo. Ele é o principal, a imagem do próprio Deus, através das suas ações, é o Cristo, o nosso Senhor Yeshua, a nossa salvação. E nele foram feitas todas essas coisas visíveis e invisíveis, os tronos e as soberanias, os principados e as potestades, que apontam para as hierarquias celestes e também para a humanidade, ao estado restaurado, quando glorificados. Tudo isso é feito através de um único sacrifício do Cristo, de transportar todas as coisas do reino de trevas para um reino de luz. Porque o homem, quando glorificado, restaurado ao estado de estrelas eternas, que são os anjos, os homens farão parte de hierarquias celestiais que foram derrubados por terra pelos anjos. Lá no princípio, quando os anjos se corromperam com o inimigo, os céus, o reino do céu foi saqueado, perderam terça parte dos anjos do céu na rebelião. E quando os homens forem restaurados ao estado eterno, semelhante às estrelas do céu, os homens vão fazer parte dessas hierarquias celestiais e vão repor os céus de Deus como estrelas do céu, como glorificados. Novo céu, nova terra. E isso pelo Filho, o Senhor Deus garantiu a restauração de todas as soberanias, os tronos, os principados e as potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E é através dele que será restaurado. Porque quando o homem for glorificado, as primícias e também os últimos na segunda ressurreição, o céu será reposto. O céu será restaurado a um novo estado, semelhante ao anterior, antes da rebelião dos anjos, quando tudo era harmônico, perfeito, em perfeita harmonia com o Pai, com o Filho, com os anjos, e tudo era paz, alegria e amor no princípio. E é isso que vai acontecer nas duas ressurreições. Homens vão fazer parte de hierarquias, de tronos, abaixo do Cristo, porque o Senhor é Rei de reis e Senhor de senhores, mas ele é o principal abaixo do Pai. O Pai é o primeiro, o Filho é o primogênito da criação, o primogênito dentre muitos irmãos, aquele que se fez homem, sendo Deus se fez homem, rebaixou-se ao estado carnal, como os homens são, rebaixados aqui à terra, como os anjos caídos também foram lançados, ele se rebaixou a esse estado carnal, corrupto, mesmo sem pecado, oferecendo si mesmo como Páscoa, como pães, só que sem pecado. E para garantir em todos os 7 tempos da terra a restauração dos homens. Quando ele se ofereceu como primícia ao Pai, ele garantiu a nossa própria redenção, a nossa própria ressurreição nos 7 tempos em que durar o homem na terra. E no último milênio, que é o milênio de Cristo, no princípio do milênio existe a primeira ressurreição das primícias, Cristo as primícias e nós, os que somos de Cristo na sua vinda. Depois, os últimos na segunda ressurreição, no fim do milênio. Então, tudo que foi alterado pelo reino de trevas será refeito ao estado de luz. E esse é o reino restaurado, o reino reestruturado do Pai. E esses tronos, soberanias, principados, quer potestades,
foram criados por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Versículo 17, Colossenses 1:17. Ele é antes de todas essas coisas, de todos os tronos existirem, soberanias e principados, quer potestades. Ele é antes de todas essas coisas criadas. Nele tudo subsiste. Nele, Cristo, todas essas coisas, tudo isso subsiste. Tudo que existe no invisível e no visível, que vem da luz, existe por causa do Cristo. Ele é a cabeça do corpo. O corpo dele garantiu a ressurreição de todos os homens. Nas duas ressurreições estão Israel restaurado em 2 reinos, que devem se tornar um só reino de paz, alegria e justiça. O reino do Pai. A cabeça do corpo, ele é o princípio e o primogênito de entre mortos. Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar para garantir que a nossa redenção do nosso corpo aconteça na primeira e na segunda ressurreição. Aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando ele vir para buscar o seu povo, os que estiverem vivos, não passarem pela morte, serão restaurados, revestidos de imortalidade, porque esse corpo contaminado pela morte, pela doença, pelo pecado, por tudo que foi feito no Éden e passou a genética de todos os homens após eles, tem que ser revestido de imortalidade primeiro para poder entrar no reino do céu. Porque esse corpo corrupto, mortal, não pode entrar sem ser revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. E os que dormem levantarão primeiro, os que já morreram. Os vivos serão transformados em um novo corpo, para então herdar o reino do céu e viver eternamente com o Cristo. E ser restaurados às autoridades celestiais, aos tronos e aos seres que seremos todos nós quando formos como as estrelas do céu. Saberemos então lá a posição de cada um de nós mediante as nossas ações aqui na terra. O nosso Pai nos colocará nas posições daqueles que foram retirados quando se rebelaram. Aqueles de nós que foram restaurados primeiro. Entraremos no lugar repondo aquilo que foi retirado do céu quando a queda começou entre os anjos lá no reino do céu e passou ao Éden, onde foram postos os homens. E essa rebelião vai ser restaurada, vai ser refeita a criação, não mais existindo corrupção entre os homens e os anjos. Ele é antes das coisas criadas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para, em todas as coisas, ter a primazia. Porque aprove a Deus, o nosso Pai, que nele, o Filho, o seu Filho Yeshua, residisse toda a plenitude. Plenitude para nos lembrar de todos os gentios restaurados nas nações, tanto os primeiros quanto para os últimos. O Senhor Jesus garante, através do corpo dele, através da morte e ressurreição dele, ele garantiu que toda a plenitude do reino do Pai seja restaurado. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E quando fala plenitude, fala de restauração de reinos. A restauração tanto dos do norte quanto dos do sul, apontando para judeus e para gentios. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, nós também vemos isso em Efésios 2, o Senhor Jesus, através do seu próprio corpo, ele veio fazer um só povo, um só homem, através do seu corpo. Um só povo e um só espírito, de dois que ele quer fazer um só, judeus e gentios, um só Israel, através do Cristo. Havendo feito ele próprio a paz, pelo seu sangue que ele derramou na cruz, por meio dele, quer sobre a terra, quer nos céus. Então o Senhor Jesus veio restaurar a terra e o céu, porque quando ele restaura o homem do seu estado pecaminoso e carnal,
ao estado eterno, ele restaura os céus. O Senhor também vai estar restaurando os céus, trazendo paz para o reino do céu. E a vós, outros, também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento. Então, a inimizade iniciada no Éden, ela iniciou no pensamento, primeiro de anjos e depois para os homens, incitados pelos rebeldes. Os anjos que se rebelaram trouxeram à mente humana, quando Eva viu que o fruto era desejável para dar entendimento, para dar conhecimento, trouxe corrupção, trouxe trevas às mentes dos homens. E isso passou a todos nós. E a vós outros também. Colossenses 1, versículo 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, que nós herdamos de Adão e de Eva. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós e morreu por nós, ele nos reconciliou. Porque éramos inimigos, estranhos no entendimento, por causa das nossas más obras. Porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Como disse Paulo em outro texto, que ele estava preparando o povo do Senhor para apresentar como noiva, como virgem, pura, santa e imaculada, sem ruga, sem mancha e sem mácula. Ou seja, como uma virgem preparada para o seu esposo, sem corrupção. Assim estamos nós sendo preparados, através do Evangelho da Paz, através da fé e da obediência a Cristo, para Ele próprio nos apresentar ao Pai, como primícias, como um povo santo, como um povo sem mancha, sem mácula, sem ruga. Então aqui diz, Colossenses 1, 22, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Então, ele próprio nos oferece o seu corpo para nos apresentar perante ele, o nosso Pai, santos e culpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes. Então, nós temos que permanecer até o fim da nossa vida, guardar a fé, combater o bom combate e terminar nossa carreira de vida, seja para aqueles de nós que vai participar da primeira ressurreição, seja os que ficarem para trás, depois da segunda vinda do Cristo. Os que ficarem para trás devem também examinar as Escrituras, guardar a fé, obedecer ao Senhor Jesus, buscar o Espírito Santo, se revestir de toda a armadura de Deus, porque toda a Escritura é proveitosa para nos fazer participante de boas obras. E essa é toda a armadura de Deus. Calçados os pés no Evangelho da Paz, capacete da salvação, que é o próprio Yeshua, com a couraça da justiça em nossas ações, atos de justiça, calçados os pés no Evangelho da Paz, para então sermos reconciliados com o Pai através do Filho. Para todas as nações, a receita é a mesma. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir todo sofisma, todo pensamento equivocado, todo ensinamento falso, ensinados pela serpente, desde o princípio da criação e pelos anjos caídos da terça parte que foram lançados à terra a corromper os homens, desde o Gênesis 6. E ensinaram, como diz o livro de Enoque, que foi tirado das Escrituras pela Igreja Católica, e não permitiu que tivesse esse livro nas Bíblias que chegaram aqui na parte no Ocidente, mas ainda existe esse livro em algumas outras escrituras espalhadas pelo mundo. O livro de Enoque, citado pelos discípulos do Cristo, citado na própria escritura, o livro de Enoque.
No livro de Enoque fala dos anjos caídos que corromperam os homens e o que eles ensinaram. Eles ensinaram toda sorte de bruxaria, rebelião, maquiagem, cosmética. Eles ensinaram ciência, todo tipo de ciência contrária à verdade do Pai. Eles incentivaram os homens a corromper e misturar sementes. Eles ensinaram os homens cultos demoníacos. Por influência de todos eles, ensinaram os homens a cada área como corromper cada aspecto de ser humano. Como corromper tudo aquilo que Deus fez. Quando Ele nos colocou no princípio no Éden, através dos nossos pais, Adão e Eva, Ele os fez perfeitos, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito, sem nenhuma corrupção. Mas os homens que eram puros como crianças antes da queda, semelhantes a uma criança pura, sem pecado, sem vergonha, como diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, é que não havia do que se envergonhar. A nudez que nós associamos ao pecado hoje, a vergonha, a exposição do pecado que habita no nosso próprio corpo, não era assim no princípio. Adão e Eva eram seres de luz, eram iluminados e sem morte. Era um corpo feito da terra, porém com o sopro divino do próprio Pai das Luzes soprado dentro deles, como uma lâmpada acesa, como um ser totalmente luminoso, com a química, uma química perfeita, sem nenhuma corrupção. Mas esses seres que o Senhor criou, perfeito, num nível de inteligência superior a tudo que nós sabemos hoje, que os homens se acham tão elevados em sua inteligência terrena, animal e diabólica, não se compara com o que Adão e Eva eram no princípio. Que toda a capacidade do cérebro hoje, do cérebro humano, e todos os homens que ficarem terrenos, têm o cérebro rebaixado, a mentalidade rebaixada, a inteligência manchada, corrupta, porque o homem perdeu toda a capacidade cerebral que ele tinha. Assim como perdeu vida em cada célula, e a cada novo dia que o homem acordava depois da queda, o homem morria aos poucos em seus tecidos, em suas células, em sua forma de pensar, os seus neurônios, tudo que o homem era, toda a constituição do que o homem era no estado perfeito, começou então a experimentar morte, seja celular, seja neurônios, começaram a morrer. Os homens perderam capacidade de pensamento, de raciocínio, de inteligência. Os homens perderam capacidade física, força, energia. Os homens perderam a luz, a comunhão. Os homens perderam a paz, a vida. Os homens perderam tudo o que éramos antes de Adão e Eva pecarem. Quando entregaram o reino a Satanás. E perdendo o reino, o homem se tornou um ser subjugado, abaixo dos próprios anjos caídos. E antes da queda, o homem e a mulher, sem pecado, eram acima dos anjos caídos, porque eles estavam em obediência e em comunhão, com acesso à árvore da vida, que era a eternidade, e iluminados e com a luz perfeita dentro deles. Mas Satanás os enganou e os fez sentir inferiores, como sendo seres sem conhecimento suficiente. Assim como a ciência hoje nos rebaixa ao estado de criaturas semelhante ao macaco, semelhante aos porcos, semelhante aos ratos. Assim como hoje as pessoas aceitam essa narrativa de que somos seres inferiores. O próprio ser humano aceita ser rebaixado pelos anjos caídos que ensinaram essa ciência a esses outros homens. E se colocam rebaixados como macacos. Mas nós não somos macacos e nem viemos de macacos. Nós somos Elohim, como diz a Escritura, da descendência e da linhagem de Deus. Quando disse o próprio Senhor Jesus falou aos fariseus, não está escrito na vossa lei, vós sois Elohim? Que está lá no Salmo, vós sois Elohim? Vós sois o ajuntamento, os juízes, os deuses. Por quê? Essa palavra mostra da nossa origem. Qual é a nossa origem?
A nossa origem é divina. Viemos do nosso Pai. Não somos como Ele, mas somos semelhança dele. Não somos como Ele agora, porque fomos rebaixados a um estado mortal. Cairemos, aqueles de nós que passar pela morte física, cairemos pela espada que foi dita pelo Pai lá no Éden. No dia que você comer desse fruto, certamente morrereis. Então, todos que caem pela espada são os mortais na terra. Quando o Senhor Jesus vier tirar a sua primícia da terra, fala que o restante será morto pela espada que sai da boca do Cordeiro. Por quê? Porque é a mesma espada que sai da boca do Pai, é a mesma espada que sai da boca das testemunhas. É o juízo do Senhor se cumprindo nos homens enquanto terrenos. Porque tudo morre desde que o pecado entrou na terra, no próprio homem vindo do pó e em todos os seres criados. E em tudo o que existe ao nosso redor, há partícula de corrupção nos ares, nas águas, na fauna, na flora, no homem. E na própria terra há contaminação. O solo, tudo aqui está contaminado por um só ato de rebelião de anjos e homens. E essa contínua escolha nos 7 milênios da terra, pelo pecado, atrai a maldição para os homens. Mas a restauração de todas as coisas está garantida através do sacrifício. Um só sacrifício, o sacrifício do Cristo. E o fermento que os fariseus desses dias têm ensinado aos meus irmãos em Cristo é que no milênio haverá paz na terra, sem glorificação para os homens estarão em paz, os animais serão restaurados, porque é uma interpretação errônea dos textos dos profetas. Dizem eles para as pessoas esperar um reino de paz sem glória, sem glorificação. E isso não é verdade, porque enquanto o homem for mortal, o homem não estará em verdadeira paz e em restauração. Não é verdade, porque o homem e a terra e os animais continuarão contaminados por mais 1000 anos. Satanás não mais enganará os homens por 1000 anos, porque ele está enganando agora mesmo. E essa é a última corrupção, esse é o último engano. E diz a Escritura que Satanás será preso por 1000 anos, para não mais enganar as nações. Por que para não mais enganar nos 1000 anos? Porque ele está enganando agora. E isso vai repercutir 1000 anos. E esse engano é o engano da serpente, semelhante ao engano de Adão e de Eva no princípio. Como diz a Escritura, enganou os que receberam a marca. E enganou os homens que fizeram uma imagem à besta e adoraram uma besta e receberam o seu sinal e o seu nome e o seu número. E Jesus falou em Mateus 24 que esse seria o sinal, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo ser Cristo, tanto ensinando nas denominações, nas sinagogas, na internet, quanto na ciência de Satanás, que ele insufla lá no princípio a humanidade a se rebelar, desde Nimrod, a Torre da Confusão, Babel, e até o último estágio de Babilônia, haveria o ensino do engano e a propagação e a multiplicação da iniquidade. O Senhor Jesus, pela sua soberania, pelo seu poder, restaurará todas essas coisas, mas isso tem um tempo determinado para ocorrer. Por isso ele disse em Mateus 24, todas essas coisas são somente os princípios das dores. Por quê? Porque uns que estão passando por dores de parto, agora mesmo vão dar à luz a Cristo, de fato vão fazer parte do reino do Cristo. Mas ainda não é o fim, ele disse. O fim não será breve, o fim não será logo. Por quê? Porque o fim, de fato, e não é a destruição dos homens, e nem queimar a terra, destruir tudo e dar fim nas coisas. Não é essa a verdadeira interpretação. O fim que o Senhor Jesus se refere, o fim não será logo, é o fim da morte, o fim da corrupção que entrou no homem e também nos animais e em tudo que existe. O fim será quando o último inimigo for vencido. 1 Coríntios 15. Então, o Senhor Jesus entrega o reino ao Pai. Acontece a segunda ressurreição entre os homens. E esses homens restaurados ao estado eterno,
então podem retornar ao Pai através do que o Senhor Jesus fez. Uma vez por todas, um sacrifício só. E o fermento que os irmãos têm recebido nas denominações, nos últimos anos, e nas igrejas, e na internet, é o seguinte ensino, que no milênio haverá paz entre homens e animais, haverá verdadeira unidade entre judeus e gentios, as pessoas estarão na paz e quase não vai existir morte física, porque tudo será restaurado, um reino de paz, porque Satanás vai estar preso, isso significa que não vai ter morte nem conflito. Alguns dizem que até vai ter morte, mas que a terra será quase que um paraíso restaurado sendo que sem Jesus habitar aqui, meus irmãos, porque Jesus não vai estar aqui, Jesus vai estar no trono do seu Pai, à destra do seu Pai. Onde o Pai habita, é o trono do Pai e é o trono do Filho. E ele falou que ao vencedor, ele se dará a sentar no seu trono, assim como se assentou no trono do Pai dele. E onde é o trono do Pai? No céu. E onde é o trono do Filho? No céu. E onde é o trono dos vencedores? No céu. E os que ficarem terrenos estão para fora do reino de Deus. Porque carne e sangue, contaminados pelo pecado, não pode herdar o reino de Deus que é no céu. Porque quem disse isso foi Jesus, o Cristo, e isso não é o fermento dos fariseus. Essa é a verdade do Cristo. Ele disse que o reino dele não é desse mundo, para que Pedro guardasse a sua espada. Porque a espada que nós devemos ter para guerrear contra os reinos, as regiões celestiais, onde os principados e as potestades governam, para impedir a luz de chegar até o nosso entendimento, para fazer os nossos membros pecarem, a espada é a palavra, a espada do Espírito. O Espírito Santo que nos revela a palavra da verdade para combater as mentiras de Satanás. Porque as nossas armas não são carnais, como Pedro, que pegou a espada para lutar, para impedir que Jesus fosse morto na cruz, para tentar impedir que Jesus fosse um servo sofredor, como está em Isaías 53, que se ofereceu naquela cruz em nosso favor. E o fermento dos fariseus, ensinado nesse tempo, tanto para judeus quanto para gentios, tanto sobre ortodoxos, messiânicos, evangélicos, protestantes, ensinando as pessoas que Jesus vai estar na terra e o reino dele é na terra, juntamente com pessoas ainda em carne na terra, na mesma carne do pecado e da morte desde o princípio da criação. Isso é um fermento, como uma doença, como o ensino de Janes e Jambres, como aqueles que resistiram a Moisés. Esses falam mentiras para as pessoas. Assim como Himeneu e Fileto, como Himeneu e Alexandre, nos dias de Paulo, resistiam à verdade e ensinavam uma mensagem que corrompe como uma gangrena, disse Paulo, como uma doença. Essa mensagem errada está corrompendo as mentes das pessoas. E os irmãos, fazendo os irmãos aguardar uma promessa que não vai se concluir, não vai acontecer. Porque enquanto carne na terra, contaminada pelo pecado, enquanto houver essa corrupção, e isso está lá em Isaías 24, predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito, a promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos e o cântico de louvor pela misericórdia de Deus. É Isaías 24. Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola e a transtorna a sua superfície. Dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá aos sacerdotes, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá com usura, como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. Estamos em Isaías 24, versículo 3. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha.
Veja que a terra foi amaldiçoada desde o Éden. O Senhor Deus falou a Adão: maldita a terra por tua causa. E enquanto ele amaldiçoava a terra, ele amaldiçoava o próprio homem, porque o homem ali pecou contra a voz do Pai, contra a lei do Pai, trazendo para si mesmo maldição. E o Senhor estava amaldiçoando Adão, que veio do pó, a própria terra, a própria linhagem. O que Adão fez, descumprindo o mandamento da voz do Pai, foi trazer para si mesmo maldição. E essa maldição proferida como uma espada que sai da boca de Deus e fere o homem. Porque o homem que transgride a voz de Deus, o homem que transgride a lei de Deus, transgride a verdadeira lei. Se os homens na terra nós somos ensinados a temer a lei dos homens, a temer, descumprir regras humanas, quanto mais devemos ensinar o nosso próprio coração e a nossa própria mente e nosso próprio entendimento, e isso ensinar aos nossos filhos, à nossa descendência, a temer a lei de Deus, a voz, a regra, a lei que ele estabeleceu, porque na sua casa tem regra, na sua casa tem lei, não, muito mais na casa de Deus tem regra e tem lei. Se a sua casa e a minha casa têm regras a se cumprir, não é a casa da mãe Joana, como muitos dizem, quanto mais a casa e o reino de Deus. Então, como nós podemos participar do reino de Deus descumprindo as suas palavras, descumprindo a lei que veio pela voz do Pai? Então, como diz a Escritura, o Senhor então fez com que uma espada separasse Adão e Eva para fora do jardim e impediu o acesso deles à árvore da vida, que era a eternidade, através de Yeshua. E fez deles um novo corpo, um corpo revestido de pele, corrupto, manchado e mortal. Por quê? O Senhor disse que isso ia existir se eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O fruto dado por Satanás, o conhecimento que viesse dele, traria ao corpo, ao ser criado, iluminado, eterno, perfeito que eles eram, a morte, que não existia até então. Esse estado mortal passou a existir por conta da rebelião à lei, a voz que os mandou obedecer. E o nosso Pai, o meu Pai e o seu Pai, têm o direito de cumprir na casa dele as suas regras e a sua lei. E assim o homem atraiu para si e para todos os seus descendentes a maldição. E nós temos que ensinar isso para nós mesmos e para os nossos descendentes. É isso que está em Deuteronômio 6. Shema Israel, Senhor é o único Deus. Nós devemos temê-lo, aprender esse temor e ensinar aos filhos e aos filhos dos nossos filhos, ter isso como sinal na nossa testa e por obras em nossas mãos, como na mão e na testa, um sinal de obediência, de reverência, de temor ao nosso Pai Criador. Como filhos que somos do Pai das luzes, agir como filhos da luz e não como filhos das trevas. E aqui diz, Isaías 24, versículo 3. De todo se esvaziará a terra, e de toda será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Não importa quão rico alguém seja materialmente nessa terra, sem ajuntar tesouro no céu, quem obedecer ao Pai e cumprir os seus mandamentos, buscar ao menos se arrepender de seus pecados, porque aquele que diz que não tem pecado faz de Cristo mentiroso. Todos pecamos, irmãos. O Senhor encerrou a todos debaixo do pecado, após a queda de Adão e Eva, o Senhor encerrou todos da humanidade embaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então, se eu disser que não tenho pecado, se você disser que não tem pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Enganamo-nos a nós mesmos. Mas nós não podemos usar da desculpa de que nós temos a tendência ao pecado para continuar continuamente pecando desde o princípio como Satanás. Porque nascemos em pecado, mas não devemos andar em pecado contínuo. Porque uma vez conhecendo a verdade, nós devemos dar glória a Deus. Conhecendo a Deus, devemos dar glória ao nosso Deus. Como? Através dos membros do nosso corpo.
onde é o verdadeiro lugar de culto, o verdadeiro lugar de sacrifício. Oferecendo os nossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, tanto na forma de pensar, falar e agir em obediência à sua lei, que é a sua própria voz, a sua própria palavra. A Ele devemos amar sobre todas as coisas, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer coisa que desejamos. E ao nosso semelhante, como é a nós mesmos. Esta é a lei. E se eu amo o meu próximo, eu não faço mal ao meu semelhante. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu também não vou aborrecer o meu semelhante. Não vou descumprir a lei de Deus fazendo mal a outra criatura de Deus semelhante a mim. E os homens descumprem isso por tendência natural. Nós pecamos desde o princípio, mas o Senhor Deus diz que nós devemos, então, continuamente nos purificar dos nossos pecados, afastarmos daquilo que é contaminante para nós. E o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do interior dele. Mas o que contamina o homem, que está no interior, vem do que está exterior. Porque quando Adão e Eva pecaram, Adão pecou por causa da voz de Eva. E porque escolheu, no seu interior, desobedecer à voz do seu Criador. Eva pecou pelo que veio do seu exterior. Foi uma influência externa, mas não sem a decisão interna de Eva de aceitar a proposta da serpente. Sem analisar e escolher dar ouvidos à serpente, Eva não teria pecado. Mas por que houve o pecado? Porque Eva desejou, foi atraída pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios olhos, sentidos, e o seu próprio coração a atraiu e a engodou, como diz a Escritura. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Cada um é atraído e engodado pela sua própria corrupção, pela sua própria concupiscência, a tendência e escolha pelo pecado. Eva, então, foi atraída, viu que o fruto era desejável. Ela chamou, então, a árvore de boa árvore. O Senhor tinha dito que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que eles comessem, eles morreriam. Mas Eva passou a ter outra opinião, a própria opinião pessoal, de que a árvore não era má, e sim boa, para dar conhecimento. E o conhecimento que ela devia ter era conhecimento dado pela voz do Criador. Assim como eu e você devemos ter o conhecimento dado, verdadeiramente dado pelo Criador, pelo seu Espírito Santo, que revela o nosso espírito que somos de Deus. E a lâmpada de Deus é o nosso próprio espírito, que Ele colocou em nós, como um vaso, um receptáculo de iluminação. Nós somos vasos na casa de Deus. Alguns são vasos de ira, por obras se fazem vasos de ira. O Senhor fica irado desde o princípio da criação. O Senhor está irado com a humanidade pecadora. Todos os dias Deus se ira, no entanto, Deus escolhe ser compassivo, misericordioso com o homem, porque a Bíblia fala que se não fosse as misericórdias do Senhor, todos os dias que se renovam, o que seria do homem? Se as misericórdias do Senhor não se renovasse cada manhã as misericórdias se renovam. Cada manhã o Senhor escolhe ter compaixão da humanidade, porque o homem blasfema contra Deus todos os dias, o homem peca todos os dias, o homem busca se afastar de Deus por tantas mentiras que ouvimos, que contaminam o nosso entendimento, contaminam nosso coração e sai pela nossa boca e pelas nossas ações. E o Senhor Deus, através do Filho, falou lá, enquanto ele andou em carne, o que contamina o homem é o que está no interior do homem. Porque o que sai do homem vem do seu coração, seja homicídio, traição, morte. Todas as coisas vêm do mau tesouro, do interior do homem. Mas aqueles que se fazem ouvintes e cumpridores da voz de Deus, obedecendo a palavra e obedecendo o Senhor se arrepender e se afastar do pecado, esses são como um bom tesouro. E do interior desses que são como um bom tesouro, sai coisas boas, tanto nas ações quanto nos pensamentos e palavras. Mas o que o homem fala, a boca fala, do que o coração está cheio. E quanto a mentira tem saído da boca
de servos de Deus pelo mundo, aqueles que também chamam o mesmo Senhor que eu sirvo, que você serve, de Senhor. Quantos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitas maravilhas, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome ensinamos o reino, em teu nome ensinamos tantas coisas sobre a sua escritura para os outros? E o Senhor dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim para as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, apartai-vos de mim para o inferno preparado para Satanás e seus anjos. E isso significa continuar carnal em plena vinda do Cristo. Continuar nas zonas inferiores, que é a terra e o homem no estado caído. E depois morrer e ir para o mundo dos mortos, onde o Senhor tem a chave para libertar o homem disso. Do inferno e da morte, Jesus tem a chave desse lugar. E ele livra os homens de lá desse lugar. Libertou os homens, levou cativo o cativeiro e deu dons gratuitos de salvação aos homens. O Senhor Jesus deu dons gratuitos e libertou o homem do inferno e da morte. E isso vai acontecer nas duas ressurreições. Mas importa que esses textos todos se cumpram. Todas essas parábolas do Cristo se cumpram. Importa que todas as nações que nasçam e existam na terra sofram consequências do pecado sendo mortais. E quando voltarem, então, seus corações ao Senhor Criador, possam, então, ressuscitar depois que morrerem na terra, possam ressuscitar como uma nova semente, como um novo corpo, um novo céu, uma nova terra. Porque enquanto nós formos essa velha massa, enquanto nós formos com uma roupa velha que precisa ser mudada, assim como o céu precisa ser mudado, essa é a linguagem da profecia que aponta para o novo corpo do homem, essa roupa velha, essa velha massa que éramos quando andávamos em pecado, sem arrependimento e sem glorificação, importa que essa velha massa seja uma nova massa e que esse velho corpo seja um novo corpo. Assim como os céus que mudam de roupa na Escritura como a linguagem profética. O fermento dos fariseus tem dito que as pessoas encontrarão paraíso enquanto terrenas na terra. E isso é mentira. Isso é o fermento dos fariseus, porque a terra ficará vazia de todos seus moradores contaminados pelo pecado. Essa é a profecia que o Senhor deu a Isaías. Aqui, Isaías 6. Antes de voltar em Isaías 24, e eu já vou voltar para Colossenses 1, mas o Espírito Santo me trouxe esse texto aqui mais cedo para que eu lesse com os meus irmãos e eu vou aproveitar agora para ler. Isaías 6. Quando o Senhor chamou Isaías e mostrou a ele e enviou ele para ser profeta entre as nações. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Aqueles tronos, as soberanias, todos os poderes que o Senhor criou lá, que está dito em Colossenses, está aqui nessa visão de Isaías. Ele viu o Senhor, ele teve uma visão. Ele via, os serafins estavam acima de Deus, como que ao redor dele, como que formando em uma formação ao redor de Deus. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais dos portais se moveram com a voz dos que clamavam. E a casa se enchia de fumaça. Aqui aponta para o povo do Senhor também glorificado. E esses seres, fala também de todos os seres restaurados ao estado eterno. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Somos nós todos. Nós todos somos impuros enquanto ser humano. Inclusive a palavra fala em livro de Tiago,
que aquele que não peca com a boca, o tal é perfeito. Aquele que não comete nenhum pecado, nenhum deslize com os lábios, é perfeito. E como não existe perfeição em nós, somos imperfeitos e somos pecadores. Por isso, é necessário o Senhor Jesus vir se oferecer no lugar de todos nós, o justo pelos injustos. Aquele que não tinha fermento do pecado, em lugar de nós que somos pecadores. E não somos perfeitos, mas seremos revestidos de perfeição e de incorruptibilidade. E Isaías se viu nessa situação, com o Espírito Santo elevando ele numa visão onde ele viu o céu, o próprio Pai, os anjos, as hierarquias, os serafins aqui citados, clamando ao Senhor, Santo, Santo. Muitos debocham, falando que o céu é um lugar chato, né? Muitos dizem assim, descrevem uma jovem que eu conheci quando adolescente ainda. Ela teve um momento de crise na fé e ela me falou: nossa, parece que Deus é um tanto vaidoso e ele necessita de que pessoas estejam diante dele ajoelhados, dizendo santo, 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 santo. Então ela estava num momento de crise da fé, meio que chateada com muitas coisas e ao mesmo tempo culpando Deus, e o inimigo lançando na mente dela falta de fé, questionamento de Deus e de tudo que pertence a ele. E à época ela pensou: Deus precisa então ficar ouvindo que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo o tempo todo? Que necessidade de um Deus que precisa estar ouvindo isso? Que lugar chato então que você tem que estar lá dizendo isso? E eu percebi a revolta e a circunstância em que ela estava nessa época. Ela não estava muito bem na sua fé. Ela está num processo ainda afastada da verdade do Senhor. Mas a verdade, irmãos, é que todo ser criado, tudo que respira, tudo que tem fôlego, louva. A própria respiração, a própria bater do coração dos seres criados, a própria química do ser criado, ela louva ao Senhor. Não precisa ser com voz, não precisa... Para que esteja escrito para nós, tem que ter uma linguagem para a gente compreender. Mas nós mesmos, ainda que aquele ser que respira seja um animal, ainda tem os seres que vocalizam, tem os seres que não vocalizam, né? Entre os animais. Mas quanto mais o homem que tem voz inteligível, né? Tem palavras inteligíveis e raciocínio, o homem veio de um ser eterno, quântico, que nossa mente não alcança, a química, que compõe o Criador e que está ao mesmo tempo em tudo que existe ao nosso redor. O que há nele está dentro dele, está em todos nós. E nós somos um com ele. Só por compor a criação, nós somos esses seres que o adoram, que o louvam. E tudo que tem fôlego louva. Não precisa ser com voz. Não precisa dizer santo, santo, santo. Nós podemos dizer santo, mas não é a nossa palavra dizendo santo que o torna santo. As palavras dos homens não podem mensurar Deus. Não pode. É aqui apenas uma forma do próprio Deus conseguir se comunicar com sua criatura, que era Isaías aqui no caso, que sou eu, que é você, para ficar escrito para mim, para você. Isaías tinha que ver assim. Mas o Senhor não necessita que nós falemos com as nossas palavras. E ainda que falemos com as palavras, Ele recebe essa adoração quando a gente, em silêncio, respira. Faz menção a Ele em pensamento, ou sequer não reconhecemos Ele como Deus. Nosso coração bate, nosso fôlego de vida vem dele. E quando nós morremos, o Espírito que é dele, que Ele nos deu, volta para Ele. Porque é o que nos faz animados na terra, espíritos vivificantes. O homem veio a se tornar uma alma vivente, de pé acima da terra, quando o Pai soprou esse espírito de vida dentro de Adão. E depois fez a Eva da própria costela, da própria formação de Adão. Adão, que é da própria terra, e o próprio nome próprio de Adão, mas que aponta para homem, humanidade. Aponta para a origem do homem. Tanto que Adão e Eva eram Adão, porque vieram da terra. Mas quando o Senhor soprou vida no interior do homem, Ele soprou a própria origem dele, no homem que Ele criou. E tudo que tem fôlego louva ao Senhor.
E essa jovem, que eu amo muito, e eu não posso, obviamente, né, citar o nome dela aqui, ela estava num momento de crise. E as pessoas acham que o céu é esse lugar onde as coisas são compatíveis ao pensamento humano, de um lugar chato, de um lugar sem vida, sem alegria. Sendo que o homem não pode nem consegue compor o que é o céu, o reino de Deus. As coisas criadas pelo Deus eterno. Por quê? Porque nós estamos em um estado pós-queda, onde tudo que nos cerca está contaminado. Nós nem sequer conseguimos raciocinar sobre o que é estar lá. A Bíblia diz, na palavra do Senhor, que nem chegou ao coração do homem o que há de se manifestar. Nós ainda não somos o que havemos de ser. O que seremos não está ainda manifestado. E que as coisas que vamos viver não são para se comparar com esses tempos de tribulação que vivemos aqui. Tribulam é separação. Em todas as gerações dos homens, os homens são separados entre santos e profanos, entre justos e ímpios, justificados pela fé ou mortos em pecados e delitos. Ambos foram salvos pelo mesmo sacrifício da cruz. Mas isso determina a ressurreição, primeira ou última. Dos que vão ter comunhão e proximidade com o Criador, ou dos que vão ter distância, ausência do Criador, mesmo em estado eterno. O homem pode estar eternamente afastado ou eternamente reunido. E Jesus garantiu que os homens estejam eternamente reunidos ao reino do Pai. Mas o homem também precisa escolher no seu interior ter proximidade com seu Pai. Aqueles que o conhecerem, que ficarem sabendo sobre ele. Quantos homens morrem sem conhecer e saber quem é Yeshua, quem é Deus, quem é o Filho, quem é que morreu na cruz por nós. O Senhor sabe de todas essas coisas e trata cada alma, cada ser criado na eternidade conforme a situação desse ser humano na Terra. Por exemplo, você nasceu e eu nasci num país, Brasil. Muitos de nós não nasceu na mesma cidade. Alguns nasceram em países diferentes e vieram morar no Brasil. Mas aqueles de nós que nasceu num país livre, conhecendo o Evangelho, muitos de nós vivem a vida inteira sem se aproximar de Jesus, mesmo conhecendo, mesmo a palavra dele sendo conhecida nesse país. Em outros países, onde há tribos isoladas, pessoas que não conhecem essa palavra, o Senhor tem o controle da vida de cada ser que nasce aqui. E ele tem a eternidade, através do sacrifício do Filho, garantida para todos os seres criados. Aqueles que o reconhecem e aqueles que não reconhecem. Nos dois ladrões da cruz, nós vemos esse exemplo. Nos dois ladrões da cruz, nós vemos um que reconheceu Cristo e um que morreu nos seus pecados e delitos, rejeitando Cristo, não acreditando que ele era quem ele é. Ele, então, morreu em seus delitos e pecados, mas o sacrifício que Yeshua estava fazendo ali naquela cruz, através do seu sangue, ia restaurar tanto da direita quanto da esquerda, tanto eu quanto você, tanto os judeus quanto os gentios, em todas as gerações humanas. O Senhor morreu para garantir a restauração de tudo. Ele é antes de tudo e nele tudo se restaura. Ele tudo sustenta pela palavra. Ele é antes e sustenta tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a própria perfeição da criação. Então eu disse para essa jovem que não era da forma que ela estava pensando. Ao mesmo tempo que na época eu não tinha uma compreensão, e ainda não tenho uma compreensão tão profunda, mas o que eu já tenho até aqui, que ainda que não seja comparado com o que Deus é, luz infindável, né? Fonte inesgotável de conhecimento, o que ele me faz perceber, o que ele me dá em porções para que eu experimente, não se compara com o que eu pensava e conseguia expressar naquela época para aquela jovem. Mas eu disse que ela estava enganada e que o céu não tinha como nós compreendermos do ponto de vista terrenos que somos, caídos nesse estado que estamos aqui. Porque o homem
tem uma sabedoria chamada de terreno animal diabólica, desde o Éden. O homem está num estado finito, mortal e corrupto em todas as suas essências, em tudo que o compõe. Como o homem pode compreender? Se o homem, ainda que tem a eternidade dentro de si, o próprio Pai colocou a eternidade dentro do homem, mas ele deu os dias de vida do homem como um trabalho para os afadigar. Assim o homem vive em busca do próprio alimento, desde o Éden, precisa buscar o pão para se alimentar, é finito, é mortal, todos os dias precisa ir ali colocar para fora aquilo que entra e ao mesmo tempo precisa colocar para dentro algo para mantê-lo de pé. Mas o que está além disso, desse corpo físico, esse barro que foi contaminado pelo pecado, dentro de nós existe um espírito de vida que volta para Deus que nos deu. E esse espírito louva o fôlego de vida, louva o nosso Pai, adora, glorifica, exalta Ele, com a batida do coração, com o respirar, com tudo o que somos de fato. Nós o louvamos, nós o adoramos, ainda que não o reconheçamos com a nossa própria consciência, o rejeitemos ou o desconheçamos, a Ele toda a honra e glória é dado só por respirar, só por bater o coração. E o homem nem tem noção dessas coisas. Não reconhece como Deus e não dá a Ele a glória que lhe pertence. E Ele ainda assim morreu, tanto para uns quanto para os outros, tanto para os de perto quanto para os de longe. Aqueles judeus que estavam rejeitando, de todas as tribos, na verdade, porque Jerusalém era a tribo de Judá, e todos os demais ao redor de Israel, de Jerusalém, eram de tribos dispersas. Benjamim, Efraim, Dan e todas as demais tribos estavam ali crucificando Cristo. Estavam ali gritando, crucifica. Mas ele estava se sacrificando, tanto por quem o reconheceu, tanto por quem não o reconheceu. E restaurando ambos como símbolo desses dois povos que ele quer fazer um só, através do seu próprio sacrifício. E aqui Isaías, seguindo, versículo 3. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor é o Senhor dos Exércitos, e essa playlist é para falar da restauração dos exércitos de Deus. E toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, com toda a criação, ainda que contaminada pela morte, pelo pecado, a terra está cheia da glória do Senhor, do ponto de vista de que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada subsiste. E o que vai acontecer é que tudo que aqui está será restaurado ao estado que era antes da mancha, antes do pecado. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. Aqui já vemos mais vemos aqui uma hierarquia de anjos, serafim. E ele tinha na mão uma brasa viva. Obviamente, irmãos, isso aqui é uma linguagem de comunicação com Isaías para ele ver algo profético, algo simbólico, que significa brasa viva. Essa brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com ela tocou a minha boca. Então, Isaías foi tocado na boca por essa brasa viva que o serafim voando levou até a boca dele. Pense no que nos purifica de todo o pecado. Como eu disse, o Senhor Jesus falou: como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Como podemos ser boas árvores se os nossos frutos são maus?
Como podemos falar coisas boas se o nosso interior está cheio de contaminação, de falsos ensinos e de falsas crenças? As más conversações da serpente corrompem as nossas formas de pensar e de sentir, e isso sai pelas nossas palavras e ações. E aqui, Isaías estava contaminado nos lábios, e no meio de um povo de impuros lábios, ele reconhecendo o pecado que habita em nossa carne, na humanidade. Mas a brasa viva que veio do altar, trazido por um serafim, uma das hierarquias de anjo, tocou na sua boca. Assim como toca na minha, na sua, purificando os nossos lábios para falar a palavra da verdade, para testemunhar e testificar da ciência da verdade. Isso mesmo que Satanás queria roubar de Adão e Eva, porque nele só habitava a luz e o conhecimento puro da verdade. Mas uma vez que a serpente colocou na mente, no coração e na frente dos olhos de Eva uma corrupção, Eva então passou a falar a mentira. Eva então passou a propagar as trevas de dentro dela própria, começou a sair um rio contaminado. Uma fonte contaminada se tornou Eva e Adão. E assim é você, se nós nos deixarmos enganar e seduzir pelos enganos de Satanás, que nos cerca desde a nossa meninice, desde a nossa infância, todas as mentiras na escola, todas as mentiras teológicas que não bate com a escritura verdadeira, não é revelação do Espírito, nos deixamos seduzir por outros homens e pelas nossas próprias concupiscências de buscar conhecimento, fora de Deus, fora do Espírito Santo, e cair em idolatria e em teologias humanas, nós nos contaminamos, irmãos. Nós nos corrompemos. O Senhor Deus quer nos purificar de todo pecado, inclusive na nossa forma de falar, de agir, de pensar, porque tudo que sai entrou em nós. E isso pelos olhos, pelos ouvidos, e vai parar no nosso coração e acaba saindo, como o Senhor Jesus falou, que é o que contamina, é o que sai, porque primeiro entrou lá, dentro, no nosso interior. E nós temos sido corrompidos nessa Babilônia ao redor de nós, se não nos fizermos semelhantes a Daniel, que assentou no coração dele, ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias que havia em Babilônia, não se contaminar com as mentiras que cercavam eles em Babilônia. Eles estavam num cativeiro longo, que havia de durar muito tempo, assim como muitos vão ficar no cativeiro, que é longo desde o Éden, no corpo mortal. Permanecerão no corpo mortal por 1000 anos, de gerações de homens que estarão vivendo e morrendo num cativeiro longo após o arrebatamento da igreja, do primeiro grupo, da primeira reunião solene que vai acontecer da Assembleia dos Santos no céu. Primeira eclésia reunida, primeira reunião dos tabernáculos. Porque na festa dos tabernáculos, que é a última festa, no início do 7º milênio da Terra, finaliza os 6.000 anos, Jesus vem e está perto de acontecer. Que a última semana de Daniel começou em 2020, se encerra em 2026 e até 2028 o Senhor Jesus virá, porque está no prazo do Salmo 90, a última geração, que dura entre 70 e 80 anos. Israel fez 70 em 2018. Fará 80 em 2028. Até lá, 2028, o Senhor pode vir. Sendo que a última semana iniciou em 2020, foi o que ele revelou. E eu creio e por isso falei. E por isso tenho falado, testemunhado nesse canal. E aqueles que não creram, podem crer depois. E aqueles que não viram, podem ver depois. E como Tomé, como Marta. E participar da segunda ressurreição depois. Porque aqueles que não creem estão falando mentiras. Estão contaminados com a teologia falsa, ensinando isso aos outros. E a palavra do Senhor, quando fala dos 144.000, que é um número simbólico de salvos, nas nações que vão subir como tribos restauradas para o Israel celestial, para Jerusalém celestial, Sião do alto, a Jerusalém que é livre, que é do alto, esses que vão subir não tinham engano na sua boca, não se achou engano na boca deles, eles não estavam pregando e crendo em mentiras, porque todo que ama e pratica a mentira não participará do reino.
enquanto não tirar o engano, enquanto não for purificado nos lábios, enquanto não falar a verdade iluminada pelo Cristo. Não pode fazer parte do reino testemunhando mentiras. Está escrito lá no texto sobre os 144 mil, que é um número simbólico de salvos, desde Adão e até as primícias do arrebatamento. Desde os primeiros que dormiram lá naquele primeiro período da queda de Adão e Eva, e até a geração que está aqui agora, desde 2018 até 28, tem uma geração aqui que não passará sem ver todas essas coisas acontecerem. O arrebatamento da igreja de Cristo, a eclésia, a assembleia. Mas todos os demais que ficarem podem ser reunidos na festa dos tabernáculos no 8º dia. Porque a última festa, que é a festa de tabernáculo, tinha uma santa convocação, que é uma assembleia solene, reunida pela trombeta. Uma santa convocação, uma reunião, que é uma eclésia, uma igreja, vamos dizer assim, no primeiro dia e no 8º dia.